Então, dando continuidade ainda ao programa cristão de cuidado familiar, que é um programa da Primeira Igreja Batista em Goiânia, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre manuseio e transferência de idosos fragilizados. Eu que vou estar falando, eu sou Janine Cassiano, eu sou terapeuta ocupacional, e eu espero que essas dicas que eu vou dar aqui possam ajudar você a promover um cuidado sem machucar muitas vezes os idosos. Os idosos têm a pele muito frágil. Então, qualquer maneira que você comprimir ele, dependendo de como você fizer, você pode deixar ele roxo, você pode machucar, que o plexo braquial é um lugar onde machucam muito o paciente idoso, ou a família, o familiar idoso, por causa da compressão que é feita para manusear. Então, eu espero que essas dicas possam ajudar, tá? Antes a gente vai estar orando. Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada porque nós temos visto o seu cuidado nas nossas vidas e nós queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um que está nos ouvindo agora e que, de fato, essa informação possa ajudá-lo a promover qualidade de vida para o seu familiar com zelo e amor. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a transferência de um idoso, o que a gente chama de transferência? Você precisa tirar ele da cama para pôr ele na cadeira, da cadeira para a cama, você precisa tirá-lo da cadeira para pôr num sofá. Tudo isso a gente chama de transferência. Quando você tem que transferir ele, então, da cama para a cadeira, você precisa adotar aí pode ser um grande desafio, porque geralmente a cama pode ser mais alta, e aí é bom que você tenha uma cama que possa ajustar. Se for uma cama normal da casa, não, ela é da altura mais ou menos da cadeira. Se não, se ela for uma cama de hospital, se você conseguir abaixar ela, vai facilitar muito, né? E uma coisa que precisa ser lembrada é que isso vai acontecer várias vezes no dia. É para acontecer, é muito trabalhoso? É. Mas ninguém quer ver o idoso só na cama e também ele não pode ficar o dia todo só na cadeira. Né? Ele tem uma pele frágil, como eu disse, e aí os riscos de criar feridas e pequenos machucados, depois isso se tornar uma escala é grande. Então, a gente precisa fazer isso com zelo para com o idoso e com zelo para quem realiza, porque senão quem realiza vai ficar doente. A coluna vai doer, o ombro vai doer, o cotovelo vai doer. Então, a gente precisa fazer isso com muito cuidado. A gente não pode machucar ele e também precisa usar de técnica para fazer isso bem. Então, a gente está pensando aqui, está ensinando exatamente um pouco de umas dicas sobre isso. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a postura do cuidador. Essa pessoa tem que olhar ali, e ela é uma parte importante da técnica. Então, quando você vai fazer a transferência, preocupa com a postura que você está adotando. Né? Flexiona sempre o seu joelho para você fazer força com a sua perna, e não com a sua coluna voltando. Isso é muito complicado. Né? Então, procura manter a sua coluna ereta, tenta manter segurança e calma, né? Usa o peso corporal como um contrapeso. Então, quando você abaixa com o seu joelho e você tem que trazer ele, você joga o seu peso para trazer ele, e não a sua força. Sempre flexiona o joelho, em vez de flexionar a coluna, e abaixa a cabeceira da cama para mover ele, né? Então, a postura do cuidador precisa ser sempre zelada, precisa usar movimentos sincrônicos, né? Trabalhar o mais próximo possível do corpo do idoso, do cliente, que deverá ser erguido ou movido. Isso é um princípio básico para você fazer menos esforço, também para você manter uma segurança de que ele não vai cair. Usar um uniforme que permita a liberdade dos movimentos e também o seu sapato precisa ser apropriado. Né? Não pode estar fazendo isso de chinelo, não, e nem com um solado que é escorregadio. E você vai realizar a manipulação com a ajuda de pelo menos uma outra pessoa. Precisa, então, de 2 pessoas para fazer isso. E aí a gente usa a biomecânica, que é o princípio de alavanca normal, que todo mundo aí que usa mecânica sabe disso. A mesma lógica a gente tem no corpo, por isso biomecânica. Então, eu vou dar um exemplo, e eu gosto que as pessoas façam isso para elas acreditarem. Levanta o seu braço para o lado, faz esse movimento devagar e volta. Muito bem. Quem faz esse movimento é o músculo deltoide, ele fica aqui. Ele acaba aqui, a inserção dele é aqui. Então, ele puxa, traciona e levanta o seu braço todinho.
E aí o braço de alavanca, que esse músculo tem que fazer força, se o meu braço está esticado, é um braço bem comprido, do comprimento do meu braço. Se eu diminuo o braço da alavanca, então eu vou fazer agora o mesmo movimento, só que com o cotovelo dobrado. Agora o meu braço ficou muito mais leve para o meu músculo. É fato. O braço continua aqui, o mesmo peso do braço está aqui, só que eu encurtei o braço da alavanca. Então eu faço agora menor esforço. É isso que a gente tem que aplicar na hora de promover o cuidado. Vocês lembram quando a gente ia na gangorra e tinha uma criancinha gorda e uma criancinha magra? Eu sempre fui a gorda, tá, gente? Como é que faz para a magra levantar a gorda? Deixa a gorda mais próxima do eixo e deixa a magra lá distante. Pronto, a magra vai levantar a gordinha sem nenhuma dificuldade. Essa é a lógica que a gente vai usar de alavanca sempre que for fazer transferência, manusear o idoso. Por isso que eu preciso trazer ele mais perto. Quanto mais perto ele estiver para mim, menor está o braço da alavanca com relação ao peso dele. Então, ele vai ser menos pesado para mim, se ele está aqui bem perto, do que se ele estiver lá longe. Então, nesse tempo de pandemia especialmente, o cuidador tem que estar de máscara e o idoso também, porque essa proximidade toda precisa ser feita com muito zelo, né? Então, não sei se dá para fazer um zoom aqui, Carol, porque tem um endereço onde as pessoas podem acessar depois essas informações com detalhes, está lá em cima, para transferir um paciente de maneira segura, né? Vale a pena acessar, porque depois você pode recordar, lembrar pedaço por pedaço aqui do que eu vou estar falando, etapa por etapa, e vai ajudar bastante você depois. Bom, a primeira coisa, e não é por causa da pandemia, é sempre que a gente presta cuidado a alguém, primeira coisa é, antes de manusear a pessoa, tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão, para ter certeza de que você está fazendo um manuseio seguro para a pessoa, né? Outra coisa, você não está carregando abóbora, nem melão. Fala com a pessoa, informa ela o que você vai fazer. Faça um convite. Olha, Dona Tereza, nós vamos para a sala. Chegou um neto seu. Nós vamos lá ver ele, tá bem? Eu vou passar você para a cadeira. Vamos lá? Você vai me ajudar? Então, informa, diga o que vai fazer, explica bem como é que vai ser isso. Primeiro, nós vamos sentar, vou te ajudar a sentar. Depois, nós vamos sentar aqui com o pé para fora. Vamos pôr o pé para fora. Fica seguro, sentadinho. Não ficou tonto? Agora, nós vamos começar a transferir, né? Você não vai deixar ele ser pego de surpresa. E ele vai poder se preparar para essa sequência. Então, a comunicação ela precisa ser incentivadora, né? Olha, diga, por exemplo, vou apoiar nos meus braços e vou transferir para essa cadeira aqui. Ou então, vamos usar uma prancha de transferência para transferi-lo. A prancha de transferência é uma coisa que pode ajudar muito, especialmente se o idoso tiver uma força boa no braço, né? Se ele for hemiplégico, deixe o lado bom dele, o lado que ainda tem força, do lado que vai ser transferido para a cadeira. Então, isso parece uma bobagem, mas não é. Faz toda a diferença para ele poder te auxiliar, para poder ser seguro. Se ele se sentir inseguro, ele tem o braço forte para buscar uma ajuda, tanto em você como na cadeira travada, que a cadeira tem que estar travada, né? Então, isso é muito importante. E você precisa deixar ele tranquilo. Então, você fala com ele assim, vai ser tudo bem, você vai ver, vai ser tranquilo. A segunda coisa é organizar o entorno. O ambiente tem que colaborar para que isso seja bem feito, né? Então, você vai retirar todo e qualquer empecilho. Tem fio? Olha para o chão. Tem planta? Tem cachorro? A gente não faz transferência de idoso com um cachorro passando para lá e para cá, nem um gato. Então, você vai fazer isso, agora você vai deixar um ambiente seguro para ele. Não pode ter tapete no meio do caminho. As rodas da cadeira estão travadas. Você vai pôr ela na lateral da cama para poder ser transferir. A pessoa que vai fazer isso tem que estar na frente do cliente, né? E uma dica importante é que eu já falei, se a pessoa tiver com a hemiplegia, deixe o lado forte para o lado da cadeira. A gente tem que ter muito cuidado com a segurança do equipamento. Então, olha lá se a cadeira tem braço para você remover, remove a que está do lado da cama, para não machucar o idoso. Deixa a outra. Trava as cadeiras, levanta o apoio dos pés. Se a cadeira que você tem não tem esses
esse mecanismo de segurança, eu recomendo que você reavalie, porque eu sei que tem a ver com custo, essa cadeira ela é mais cara, mas o custo-benefício é muito melhor. Então, talvez você pode pensar em investir nisso. Para quem não sabe, o Banco do Brasil tem uma linha de crédito específica para tecnologia de assistência ou tecnologia assistiva, com um juro menor, facilitando que as pessoas possam prover cuidado para a sua família com maior qualidade, né? Então, procura saber sobre isso, porque vale a pena. O terceiro passo é orientar o cliente do que vai ser feito e como que ele deve participar. Então, a gente vai combinar com o idoso, que a gente vai contar 1, 2, 3, no 3 ele vai ajudar, né? Vai ser levado na direção à cadeira e ele pode participar o máximo que ele conseguir. Parece uma bobagem essa história de contar, mas acontece que o comando verbal ele é muito importante, então ele facilita, é como se fosse um gatilho a mais no controle aqui cognitivo do idoso, para ele comandar e preparar para a sequência de movimento que ele tem que fazer para participar. Então, identifica qual que é o lado dominante do seu idoso. Também o lado dominante é melhor do que o outro lado, é mais forte, costuma ser. Então, você identifica isso pedindo para ele apertar a sua mão com as duas mãos e você vê o lado dominante é o que está mais forte, aperta mais forte. O quarto passo é sentá-lo e perceber se ele está bem posicionado, né? No assento, se o tronco está bem encostado, né? Para que os pés possam ser colocados sobre o apoio, o braço da cadeira. Aguarde alguns minutos para a pressão arterial seja reorganizada com a mudança da postura do paciente. Vou falar uma coisa. Você vai fazer transferência de um idoso. Não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Não adianta você fazer isso com pressa. Não tem pressa. Se você tiver pressa, vai dar errado. Vai ter que ser devagar, com muita calma. A mudança de posição, de postura, altera a pressão do idoso. Você tem que esperar ele se adaptar a essa nova posição, senão ele pode ter um desmaio. E aí vai ser muito mais complicado para você lidar. Então, paciência. Bem devagar, etapa por etapa. O ambiente precisa ser seguro, a gente já falou disso, sem obstrução, sem perigo, né, de ninguém escorregar. Dá boa olhada ao redor, vê se não tem fio de telefone, fio de internet, que hoje em dia nas casas tem sempre, né? Dá uma conferida se não tem nada disso no meio do caminho, tá? Desloca tudo isso do caminho para que haja firmeza e segurança. Tá chamando a atenção novamente para travar a roda, deixar o apoio do pé virado. Depois, quando ele sentar, você vai colocar o pé e apoiá-lo ali para fazer isso com segurança. Agora, o paciente que você está cuidando, o seu familiar, ele é muito dependente. Então, vou explicar uma coisa para você. Ninguém faz transferência de idoso muito dependente sozinho. Por que não faz? Porque, muito provavelmente, essa pessoa vai machucar o idoso, por mais zeloso que ele seja. E segundo, porque essa pessoa que está cuidando, logo vai precisar de cuidador, porque a coluna dele vai acabar, o ombro dele vai machucar, vai ter trauma, porque chama microtraumas, eventos repetitivos. E aí você faz microtrauma, trauma é um trauma grande. Então, não pode ser feito, precisa ser 2. Mas eu só tenho um cuidador que eu contratei, mas tem que ter alguém na casa na hora da transferência para ajudar o cuidador que você contratou. Não, mas eu não tenho cuidador, eu faço isso sozinha. Você vai combinar com alguém da sua família que vai ter que chegar lá naqueles horários, na hora do banho, na hora de trazer ela para a sala, ele para a sala, porque uma pessoa sozinha não deve fazer isso. Não é seguro para ninguém, nem para o idoso e nem para quem está realizando. Então, precisa de mais de uma pessoa e dividir essa carga, ela é importante, né? E é importante que distribua o peso na lateral, no lado de cada pessoa. Você precisa controlar bastante o ambiente, informar, deixar a cadeira do lado. Você vai tirar aquele braço ali do lado do paciente para ele poder deslocar. Você vai primeiro sentar ele na cama e posicionar ele girando para ele ficar sentado com as pernas pendentes para o lado de fora da cama. Deixar a cama numa altura que o pé dele possa ficar no chão, isso ajuda muito. Roda ele devagar, espera para ver se ele ficou tonto, está tudo bem, checa, sempre pergunta se ficou bem, está bem, ficou tonto, tá?
para poder virar e acabar, concluir, né? Coloca o paciente sentado na beirada da cama, de maneira que os pés fiquem pendurados. Depois, se você puder abaixar a cama para não ficar pendurado, né? Coloca o braço na axila do paciente e o outro atrás do joelho do paciente, se você estiver sozinho. Dobre as pernas e traga o paciente mais para a beirada da cama, né? Apoie o peso do seu corpo no pé que estiver mais para trás e coloque o paciente sentado reto, de frente para você. Abaixa a cama, use o controle da cama. Outro detalhe, a cama com controle hoje, ela não é um luxo, na verdade, ela é uma necessidade. A gente tem que pensar, mais uma vez, no custo-benefício. Eu vou repetir. É caro uma cama com controle? Não é barata. Você pode comprar de alguém que já usou e não precisa mais. Você pode comprar numa casa, numa loja de equipamento médico hospitalar. Você pode recorrer a financiamento, você pode financiar dentro da família, né? Fazer aproveitar o 13º e fazer um recolhimento aí de cada um participante da família para poder comprar isso. Ou fazer uso mesmo do 13º para isso. Por quê? Porque o benefício, ao longo do tempo, ele é muito grande, facilita muito o cuidado. E, quando a gente cuida, a gente precisa cuidar de quem cuida, senão essa pessoa adoece. E aí a gente tem que fazer isso com muito zelo. Então, olha, hoje tem uma cama, não estou fazendo merchandising, né, não tenho nenhum ganho interesse nisso, mas chama Pilate, você pode procurar na internet. Essa cama fica da altura de uma cama hospitalar e também da altura de uma cama no seu domicílio. Não vai chamar a atenção que parece que está internado, porque não parece, parece uma cama normal. Ela senta a pessoa, facilita para você levantá-la, você não tem que fazer força para sentá-la. Ela pode até virar a pessoa para levantar, depende da cama que você puder comprar. Vale a pena procurar informações sobre financiamento para tecnologia de assistência, tá? Existe também uma coisa muito bacana, que é o cinto de transferência. Lá no primeiro slide, eu vou voltar só para vocês verem a imagem. Aquele cinto é mais largo, e ele é muito bom, não só para transferência, mas para tudo que a gente fizer. Se você procurar cinto de transferência na internet, também você vai achar. Pode comprar online, vai chegar na sua casa. Eu, particularmente, mandei fazer, uma costureira fez para mim. A única questão é que esse cinto que a gente compra, ele está testado, então você tem maior segurança. Você sabe que vai suportar o peso do paciente, você vai comprar de acordo com o peso dele. Mas se você tem faixas para você passar a mão aqui, você não vai machucar ele aqui na axila, ele não vai ficar roxo, não vai machucá-lo. Você vai fazer isso com maior facilidade e vai dar mais segurança para ele. Vale a pena adquirir esse cinto de transferência, tá? Então, voltando, o cinto de transferência fica mais fácil para a gente segurar o paciente por ali, vai garantir que ele não caia durante a transferência, facilita a pegada, você não vai machucar ele num ponto só. Você tem que deixar esse cinto firme, não pode apertar demais nem deixar folgado, né? E se sobrar, você enrola para que ninguém tropece naquele fio. Trave a mão atrás do paciente, você vai dar a volta nele e ele vai abraçar você aqui no pescoço. É a melhor maneira de você fazer isso seguro. E aí você puxa pelo cinto ele para levantar. Você vai puxar, levantando o seu corpo, flexiona o joelho e faz força com o seu corpo para levantá-lo. Então, cuide da sua postura para que isso aconteça, né? Dobre os joelhos e mantenha as costas retas para vir levantando. E vai orientando o paciente enquanto você está fazendo. Você vai instruindo ele para fazer essa transferência. E, mais uma vez, o comando de voz, eu uso ele muito o tempo todo. É um estímulo a mais para o idoso. 1, 2, 3. No 3 a gente levanta, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, levantamos. Então, isso ajuda muito. É como se você desencadeasse um mecanismo que ele vai ter controle para ele poder participar de uma maneira eficaz. Quando ele sentar, você avalia se está tudo bem. Não sai com ele a hora que sentou, não. Ficou bem? Está bem posicionado? Vamos posicionar o pé lá no pedal direitinho? Vamos destravar as rodas agora. Ficou tonto? Está tudo bem com você? Sentiu algum mal-estar? Para depois a gente continuar. Precisa ver que o paciente ficou confortável. Avalia isso tudo, né?
conversa com ele e faz isso de uma maneira tranquila, com calma, sem pressa. Outra coisa que eu queria dar de dica aqui é que existem pontos chaves para você manusear uma pessoa na cama. Bobat foi um neurofisiologista que descreveu eles, e eles são muito usados para crianças com paralisia cerebral. Mas, na verdade, ele serve também para adultos, para idosos, especialmente aqueles que têm AVC, Parkinson. Mas qualquer idoso fragilizado, acamado, se você usa os pontos chaves para fazer qualquer manuseio nele, é muito mais fácil. Então, você tem um idoso deitado de costas, você quer virar ele de lado. Onde é que eu vou segurar nele? Põe uma mão no ombro e a outra mão no quadril. E aí você puxa pelo quadril e pela cintura escapular, que a gente chama aqui. Você vai ver que é muito mais fácil manusear ele assim, é muito mais seguro. E desencadeia nele um controle motor dele poder participar. Então, nunca pegue ele assim, em qualquer lugar, para fazer esse manuseio. Use os pontos-chave, cintura escapular, cintura pélvica, que é o quadril, né? Os cotovelos e os joelhos. Facilita muito. Se você experimentar, depois você vai me dizer, tá? E a Bíblia diz para a gente que a vida é assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Essa é a lógica que a gente tem que ter como cuidador. E o cuidador familiar, ele está devolvendo um pouco do muito que ele recebeu. E se, porventura, você percebe que isso causa muito constrangimento no seu familiar, fala com ele que você tem certeza que, se fosse ele que estivesse precisando dessa ajuda, você receberia dele. Eu acho que isso é uma palavra que traz algum conforto para esse idoso. A gente tem que lidar com ele, dando a ele muita dignidade e respeito, que é o que ele merece, tá bom? Obrigada, essas são as dicas de hoje.